Diz assim a Bíblia Sagrada: Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Esta passagem, naturalmente, é uma passagem que retoma a um período antes da crucificação de Jesus Cristo, há um período em que Jesus Cristo ainda, digamos assim, ou no início do seu ministério apostólico. E nós estamos vivendo, digamos assim, na nossa comunidade, e dentro da nossa comunidade, sucessivas reflexões, sucessivos estudos, que já estão apontando para um tempo em que Jesus Cristo já ressurgiu. E se nós estamos em lembranças, a gente poderia dizer que esses dias que estão logo imediatamente após a Páscoa, é aquele período que a gente se recorda, em que Jesus Cristo começou a aparecer aqui e ali, alguns dos seus discípulos, né, e das suas discípulas, e para confirmar que ele estava vivo. Que ele estava vivo, ele havia ressurgido dos mortos pelo poder do Divino Espírito Santo, e que ele, além de confirmar isso com a sua presença, ele estava confirmando com eles que eles deveriam permanecer em tudo aquilo que ele havia dito e feito antes da sua morte e posterior ressurreição, no sentido de que eles continuassem a tarefa que ele havia começado, e que eles juntos e elas juntas haviam começado com ele. Olha, ele não começou sozinho, ele já começou chamando: vocês, venham. A gente vai se lembrar, um desses chamados, né, impactante, não o primeiro, os primeiros, mas um pouquinho depois, que deixa um cara perplexo, né? Um camarada encontra o irmão e diz assim: olha, eu ouvi falar de um cidadão, ele está aí pelas margens da Galileia, né? Ele anda fazendo umas coisas interessantes, eu acho que ele é aquele que a gente esperava. E aí o irmão pergunta: mas de onde ele vem? Olha, ele vem de Nazaré. E nem conversa com esse cara eu quero. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Ou seja, aqueles cafundel do Judas, como a gente costumava dizer lá no Rio, né? Não pode vir nada de bom. E o irmão só diz assim: vem e vê. Quando ele se aproxima de Jesus, tá bom, eu vou lá ver quem é esse cara. Quando ele se aproxima de Jesus, né, Bartolomeu ou Natanael, como você preferir, dependendo da versão, Jesus diz para ele, quando ele vem se aproximando: olha, eis aí um verdadeiro homem, uma verdadeira pessoa, um verdadeiro israelita, em quem não há maldade. O cara olha para ele: mas de onde você me conhece? Ele falou assim: olha, antes que você viesse até mim, eu te vi sentado debaixo de uma árvore. Quem é esse cara? É vidente? É bruxo? É qualquer coisa assim, né? Ele disse: não, eu te conheço. E aí eles começam a travar uma amizade, e esse é um dos primeiros, ou seja, ele não começa o seu ministério sozinho, ele começa com outros. E esse ministério, meus irmãos, dependendo do que você quiser dar nome, né, Jesus, quando vivo ainda, e logo depois de ressurreto, ele confirma com os seus discípulos que eles deveriam continuar aquilo que ele começara. Bom, você pode dar vários nomes para aquilo que Jesus começara. Você pode chamar de ministério apostólico, você pode chamar de ministério de Jesus, você pode chamar de ministério público,
Enfim, você pode dar vários nomes. Eu preferia, nesse momento, para a nossa reflexão, dar um nome que é um pouco subjetivo, assim, é um pouco difícil de entender hoje, mas que eu vou tentar aqui, junto com vocês, refletir um pouco sobre isso, sobre essa expressão que eu dou nome a isso que Jesus começou, né? E que foi uma expressão usada por um outro profeta, um profeta chamado João Batista, que cunhou essa expressão, ou renovou, né? Porque é uma expressão antiquíssima dentro do mistério, dentro da história de Israel, que é uma expressão chamada Reino de Deus. Talvez nós aqui que estamos ainda vivendo, né, podemos dizer assim, já sei, pastor, só está falando da Igreja Universal do Reino de Deus. Não, não é dessa igreja que eu estou falando, né? Embora tenha tido lá uma certa, na criação do nome, tenha tido uma ideia de que fosse isso. Mas o reino de Deus que eu estou falando aqui é algo um pouco mais específico, né? O reino de Deus, ao que me refiro aqui, é algo que Jesus Cristo tinha na sua mente, tinha no seu coração, e que ao começar, ao se fazer conhecido das pessoas, ele começou a revelar isso que ele tinha dentro de si. Ele tinha uma ideia no coração, na cabeça, né? E ele começou a revelar isso falando, fazendo, e as pessoas começaram a perceber que aquela mensagem dele, o que ele queria passar, era ligeiramente diferente do que eles haviam aprendido. João Batista, ele, quando encontrou Jesus Cristo à margem do Jordão pela primeira vez, ele olha para Jesus e diz, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reino de Deus finalmente chegou no meio da gente. Quem estava à volta podia pensar assim, mas peraí, eu não estou entendendo nada, João. Você disse que o reino de Deus chegou no meio de nós? O que eu estou vendo ali é um homem. É um galileu, segundo Natanael ou Bartolomeu, como você preferir, né? Eu não estou vendo o reino de Deus, eu estou vendo um homem. Na ideia de João, né, e a gente tem uma figura de linguagem na língua portuguesa, eu esqueci agora o nome, eu sempre esqueço essas coisas, eu falo e esqueço o nome, né? Que diz assim, que você usa o autor pela obra, né? Eu esqueci agora o nome dessa figura de linguagem. Mas, ou seja, ele coloca na personagem, na pessoa, toda uma ideia, toda uma obra que se pretendia fazer. E João Batista olha para ele e fala, ele é a personificação, ele é a pessoa, ele é o representante de tudo aquilo que Deus pretende fazer. Ok, pastor, já entendi, mas o que é que Deus pretendia fazer? Bom, o que Deus pretendia fazer é o que a gente vai tentar identificar aqui na pessoa de Jesus. A partir da vivência de Jesus. E, por favor, decore bem isso. É na vivência de Jesus que ele vai demonstrar o que ele pretendia fazer. Mas, eu não diria, não vou me arriscar a dizer mais, mas eu vou arriscar a dizer tanto quanto, com as palavras dele, o que ele fazia demonstrava tanto quanto o que ele queria revelar. Aquilo que ele fazia era tão importante quanto aquilo que ele falava, né? Tinha momentos que ele achava que agir era melhor do que falar. Tinha momentos que ele achava que devia gastar um pouco mais de tempo falando e agindo menos. Ele ia equilibrando isso. E isso, de certa forma, essa maneira dele falar, de Jesus viver, foi fazendo com que seus discípulos fossem copiando. E aí, mais tarde, eles foram formular isso em doutrinas e ensinos. Mas isso aí foi algo já bem mais para frente. Mas primeiro eles estavam prestando atenção na pessoa de Jesus. Jesus, ele sai da sua cidadezinha de Nazaré, ele vai habitar nas regiões da Galileia, né? E ali ele começa a formar o seu colégio, os seus amigos, os seus companheiros de mensagem, e ele começa a falar, e começa a fazer coisas que vão... aqueles que estão vendo e ouvindo e sendo alvos das suas ações, vão começar a tentar entender o que ele quer dizer. Essa coisa que ele vai chamar, e nós estamos chamando aqui de reino de Deus. Mas pensem que, imaginemos que nós fôssemos judeus, e todos aqui fôssemos judeus, e estivéssemos vivendo naquele momento ali, a gente fosse pescador, né, fosse lavrador, agricultor, coletor de impostos, estivéssemos todos morando ali na região da Galileia, ao redor do mar da Galileia. E aí a gente fica olhando, todos nós somos judeus, a gente tem uma esperança de que o Messias viria um dia, e a gente começa a olhar para esse homem.
E a gente começa a se perguntar, que tipo de reino é esse que ele vem anunciar? Porque, segundo alguns, e aí é complicado mesmo, era tão complicado naquela época como é complicado nos dias de hoje. A gente tentar olhar para essa mensagem de Jesus e identificar qual é de fato a verdadeira mensagem. Porque você tinha, imaginemos que nós aqui tivéssemos vários grupos religiosos ao nosso redor ditando para a gente como seria a vida do Messias e como seria esse reino que esse Messias iria trazer. Aí você tem vários grupos. Você tem, por exemplo, naqueles dias, como tem hoje, vários grupos religiosos dizendo como é que o reino de Deus deve ser. Aí naqueles dias você tem alguns grupos muito famosos. Você tinha um grupo chamado Saduceus, esse nome difícil que você talvez nunca mais vai ouvir na sua vida, a não ser na igreja, né? Os Saduceus, quem eram esses Saduceus? Os Saduceus nada mais eram do que aqueles religiosos, digamos assim, eram religiosos que eles tinham uma aproximação maior com o governo. E eles tinham umas ideias interessantes. A mais interessante talvez dessas ideias deles era a seguinte, que conflitava com os ensinamentos de Jesus. Ele disse, olha, a gente morreu, acabou tudo. Como assim? Não, a gente só acredita no reino aqui. Morreu, acabou tudo. Tanto é, eles eram tão, desculpa aqui a expressão, eles eram tão sacanas, os saduceus, que eles, sabe aquele cara safado? Que ele não acredita no negócio, mas ele te joga uma piada para ver se você cai. Né? Então, um desses saduceus era tão safado, que ele chegou para Jesus e disse assim, Senhor, um dia tentaram pegar Jesus numa, sabe essa pegadinha? Né? Senhor, tinha um homem que ele tinha uma mulher. Ah, ótimo. Jesus olha para o cara e fala assim, já vem uma pegadinha. Pessoal, olha, o marido morreu. E aí ele foi para o paraíso. E a mulher foi e casou com outro. E aí o outro morreu também. E aí ele foi para o paraíso. Que paraíso? Saduceu não acredita em paraíso? Você vê que era uma pegadinha, né? Ele não acredita em nada depois da vida. E aí foi assim, vários maridos morreram. Era uma viúva negra, digamos assim, né? Depois de um certo tempo, a mulher morreu. Quando a mulher for para o paraíso, esposa de quem que ela será? Jesus olha assim, rapaz, primeiro vocês não acreditam em paraíso. Por que vocês estão falando isso? Depois ele dá aquela resposta clássica, olha, lá no céu, né, nós seremos como os anjos, ou seja, a gente não se casa, nem se dá em casamento. Pô, cara, nem esse a gente não conseguiu pegar ele dessa vez, né? Vamos tentar na próxima. E aí, esse era um dos grupos, né? E tinha o grupo dos fariseus, tinham vários outros grupos religiosos que tentavam ditar como seria a verdadeira religião de Israel. E aí eles ficavam confusos, assim, eu não sei qual grupo seguir. As pessoas mais simples, seremos nós aqui o caso, hoje, né? Quem eu sigo? Os ensinamentos da Igreja Universal do Reino de Deus, eu sigo os ensinamentos da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, da Igreja Assembleia, da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, qual que eu sigo? Eu não vou seguir nenhum, né? Porque eles são tudo confusos, eles não sabem o que... eles mesmos se acertam. Naquela época já era assim. Jesus, ele chega e ele começa a falar de algo um pouco diferente. Aí alguém pode ter virado e falar, pô, mais um. Mas vai ser mais uma religião que vai nascer, né? E ele tem uma forma de dizer, aquelas pessoas, quando ele fala a palavra reino de Deus, na cabeça das pessoas que já estão cheias de religião, pensa assim, tá bom, será que essa religião que ele vem pregar, esse novo ensinamento, ele vai ser o quê? Vai ter um líder tipo Davi, Salomão, Roboão, né? Tantos reis? Já sei. E como é que esse líder vai agir? Ele vai agir com a autoridade de quem consulta o povo, que nunca aconteceu na história de Israel, né? Todos ditadores, praticamente, ou vai ser uma espécie de governador que vai ditar, vai ser um déspota esclarecido. Digamos assim, desculpa a palavra, o xingamento aqui, tá? Vai ser tipo assim, uma pessoa que, ele diz assim, eu tenho toda a informação, eu sei como tudo tem que ser, e quem não concordar comigo, porrete, né? Digamos assim, eu sei tudo como é, eu sou o pai do povo, eu sei tudo que é melhor para o povo. Será que vai ser assim? Ou será que vai ser então algo diferente? Já que a gente é muito religioso, será que vai ser alguma coisa assim, mais ou menos como uma ditadura teocrática? Não, está escrito na lei,
né? Mulher que fez isso tem que ser apedrejada na praça pública. Uma coisa que, né, um homem que fez aquilo que fere as leis tem que ser jogado do penhasco. Sei lá, uma espécie de ditadura teocrática, religiosa. E não se espantem, meus irmãos. Aqui perto da gente tem lugares assim, né, no Oriente Médio, que ainda usam, né, leis assim muito rígidas, em nome de Deus, com determinados comportamentos do povo. Aí Jesus chega e ele vê as pessoas nessa curiosidade e ele fala assim, olha gente, aquilo que eu vim pregar, ela não é algo dessa natureza, em princípio. E ele chega e usa a seguinte expressão, o reino de Deus está dentro de vós. Pô, cara, confundiu todo mundo. Quer dizer, como assim o reino de Deus está dentro da gente? Eles começaram a olhar, né, para dentro de si, e onde é que está esse reino? Eu não estou enxergando esse reino dentro de mim. Aí talvez, meus irmãos, pode ser que isso tenha confundido um pouco a cabeça de alguns. E aí Jesus continua e fala assim aos fariseus, a um grupo religioso, olha, a vinda do reino de Deus não é observável, pois o reino de Deus está no meio de vós. Aqui meio que fica meio assim confuso. Como assim? Ele está dentro de nós, ele está no meio da gente. Que reino de Deus é esse que ele vem falar? A gente está esperando um guerreiro. Não foi isso que aqui, eu acho que foi o Dani que pregou no dia aqui sobre a entrada de Jesus em Jerusalém? Não é isso que é a expectativa que eles tinham? Né? E isso é refletido nas palavras que eles dizem, Hosana, ou seja, Senhor, salva-nos agora. Eles estavam esperando um líder, alguém que tomasse da espada, das lanças e que a gente pudesse observar. Um cara num cavalo branco, num alazão, né, entrando e tomando todas as coisas, expulsando os romanos, expulsando os vendedores do templo, expulsando os falsos religiosos, era isso que eles esperavam. E Jesus vem com uma mensagem diferente, ele fala assim, o reino de Deus está no meio de vós. Cara, confundiu a cabeça de todo mundo? No meio da gente? Dentro da gente? Aos fariseus ele diz isso. Ele vira para os seus discípulos e diz o seguinte, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Aí confundiu mais ainda a cabeça das pessoas. Como assim? A gente está esperando guerreiros, a gente está esperando políticos, a gente está esperando profetas, a gente está esperando reis, e ele vem me falar que se eu não receber o reino de Deus como uma criança o faz, eu não faço parte desse reino, eu não vou entrar nele. Aí ficou todo mundo confuso, gente, todo mundo confuso. Ninguém entendia mais a mensagem de Jesus. E aqui me parece, meus irmãos, quando Jesus está querendo dizer isso, que o que ele está, em outras palavras, dizendo é que o seu reino não vai ser limitado a um território. Ou seja, vamos estabelecer os limites aqui, as fronteiras, e o meu reino vai ser dentro aqui desse lugar. Ele não está falando isso. O meu reino não terá governadores, não terá reis, não terá guerreiros, mas sim, o que ele está falando aqui é que a partir do momento que Deus, na pessoa dele, de Jesus Cristo, participa da vida de alguém, ele entra no coração de alguém, essa nova sociedade, esse novo reino está sendo implantado. Ah, então é isso que ele queria dizer com que o reino de Deus está no meio de vós, está dentro de vós. Está dentro de vós porque é uma revolução que começa a partir do coração. E está no meio de vós porque uma vez que essa revolução, esse reino de Deus começa no coração das pessoas, começa a modificar o comportamento das pessoas e, portanto, esse reino começa a ser observado no meio de vós. Espera aí, pastor, agora eu estou entendendo aquilo que João escreveu lá no livro do Apocalipse, quando ele citou as palavras de Jesus, dizendo assim, ó, olha, eis que estou à porta e bato. Porta da onde? Do coração. Aquele que abrir o seu coração, à semelhança de quem abre uma porta de uma casa, eu entrarei na sua casa, ou eu entrarei no seu coração, e serei um com ele.
farei uma amizade tão forte que nós seremos tão amigos, tão próximos, que eu e ele já não sabemos mais quem sou eu, quem é ele e tal, e não sabemos mais quem é o Pai, porque o Pai está em mim, eu estou nele, ele está em mim, e assim a gente vive uma comunidade, como a gente disse aqui no domingo passado, que a gente não sabe mais quem é quem. É só, sem citar torcidas, né? Mas é nós, né? É só isso que Jesus quer dizer. Bom, mas aí, Jesus vai um pouco mais adiante e ele diz assim, olha, esse reino que começa dentro do coração e que, a partir da revolução que acontece no coração, algumas coisas práticas começam a acontecer, porque senão vai ficar alguma coisa assim meio etérea, né? Meio, sei lá, sentimental demais, muito ética, sei lá, alguma coisa assim. Ele diz, olha, mas isso tem que ser mostrado. Mas como ser mostrado? Você acabou de dizer que ocorre só no coração e no meio da gente? Então, tem que ser mostrado. Aí Paulo, mais na frente, vai entender isso. Ele diz assim, ó, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que odiava, não odeie mais. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é, aquilo que aconteceu no seu coração tem que ser externalizado e na sua vida ética, na sua vida do dia a dia, tem que ser mostrado aquilo que aconteceu dentro de você. Se você odiava, agora, com a revolução que aconteceu no seu coração, com o reino de Deus que entrou dentro de você, deixe o ódio de lado. Se você roubava, não roube mais. Se você traía, não traia mais. E aí uma série de questões éticas, né, começa a acontecer na sua vida e uma mudança, ou seja, agora o reino de Deus é observável, nesse sentido. Nesse sentido, ele precisa ser externalizado. Daí, meus irmãos, né, a gente pode dizer que nós não devemos entender exageradamente que o reino de Deus se limita apenas a uma relação pessoal, uma relação interna e nem muito menos se limita a uma relação pessoal aqui entre nós. Por que isso? Porque o próprio Evangelho de Jesus, não são poucas as vezes, né, que mostra Jesus considerando que o reino de Deus é algo como que se tomaria concretude, se tomaria corpo, se tornaria realidade no meio de nós. Ele mesmo disse, por exemplo, né, está lá claro, ele disse, olha, muitos viriam do Oriente, outros viriam do Ocidente, outros viriam do Norte, outros do Sul, e todos esses se assentariam à mesa comigo. É bem verdade que Jesus aqui, essas palavras podem ser interpretadas sem erro, num sentido bastante escatológico, que isso acontecerá de uma vez por todas no dia em que Jesus Cristo voltar. Mas, se nós acreditamos que nós somos agentes do reino de Deus, nós, à semelhança dos seus discípulos e suas discípulas, somos responsáveis por continuar levando esse reino de Deus, não é exagero dizer que nós já, ainda que não definitivamente, mas nós já precisamos começar a experimentar isso aqui agora. De que maneira, pastor? Esses todos diferentes se assentando a uma mesa só. Como eu faço isso na vida, pastor? Isso está muito etéreo, muito confuso, muito difícil. Na minha vida, na segunda, na terça, na quarta, como é que eu faço isso? Muito simples. Se nós entendemos que naquele dia, segundo o próprio Paulo, né, numa visão bem do fim dos dias, quando Jesus Cristo voltar, nós jamais não nos dominaremos uns aos outros. Né? Então, se eu já entendo que o reino de Deus está aqui entre nós, eu já preciso começar a viver isso aqui agora. Mas aonde se ouviu isso, pastor? Eu vou te dizer. Carta de Paulo a Filemão. Paulo escreve a Filemão dizendo, olha, Filemão, nós temos agora um irmão, você tem um escravo fugitivo chamado Onésimo, que ele se converteu, agora ele é parte da família da fé. Eu vou mandar ele de volta, e quando você o receber, não o receba mais como um escravo, mas o receba como irmão.
Paulo já estava desafiando as leis da época. E nós, meus irmãos, podemos começar a fazer isso aqui e agora. Se Paulo disse que em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, Paulo está exagerando uma relação que Jesus Cristo é o reino de Deus estabelecido na terra e, portanto, as nossas relações entre homem e mulheres devem mudar. Se a nossa sociedade, e eu dizia isso na classe aqui, com o Dani, com a Jéssica, se o Brasil é um campeão de feminicídio, né, está entre os 5 primeiros, não sei se é o segundo ou o terceiro, entre os 5 primeiros maiores países do mundo que matam mulheres, meus irmãos, por violência. E o que eu estou dizendo pode ser atestado todos os dias na Bandeirantes, por exemplo, vou fazer o comercial aqui, né? Vocês podem olhar programas inúmeros, como o da Atena, que meu sogro todo dia, deu a hora religiosamente, ele liga lá, vamos ver o da Atena. Você vai todo dia ver lá, 1, 2, 3, 4 mulheres mortas. Por quê? Por razões assim muito importantes. Simplesmente porque ela não quer mais namorar o camarada, e o camarada, não satisfeito, porque ela terminou o namoro com ele, vai lá e pega uma arma e dá 30 tiros na mulher, ou seja, está justificado. Só porque como é que ela ia terminar o namoro com ele, não é? Só por isso. E aí, meus irmãos, quando nós como igreja, e aí a gente tem que extremar isso, mas a gente tem que ir na outra contramão. Se a gente tem uma sociedade que mata muitas mulheres, se a gente tem uma sociedade que persegue e mata aqueles que, por exemplo, têm orientação sexual diferente da nossa, e aí, mais uma vez, o Brasil é recorde nisso. Talvez o Brasil chegou a ocupar o primeiro lugar no ranking mundial do país que mais mata homossexuais. Eu preciso, quando falar do reino de Deus, dizer, em alto e bom som, meus irmãos, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar, apesar dessa pessoa ter uma orientação diferente, orientação sexual diferente da minha, eu preciso respeitá-la. E lógico, eu estou fazendo uma dialética aqui. Naquele dia, não necessariamente o dia que Jesus Cristo voltar. Mas eu estou dizendo que, enquanto visão de futuro, o meu presente já é futuro. E isso aí fica para o Daniel, que eu estou falando tanto Dani ali, que eu falei assim, não é o Dani está ali? Não, o Dani está aqui também. O Dani está em todos os lugares, né? Isso é para o Dani discutir essa questão de tempo, né? Em Agostinho. O tempo é lá, o tempo foi, o tempo é. Essa questão de tempo, né? Então, assim, quando eu falo do reino de Deus que virá, eu já estou dizendo que ele veio. Pastor, vai confundir minha cabeça. Como assim algo que pode ter vindo já veio, já foi? Pois é, se você tivesse ouvido Titãs, você entenderia, né? Não é o que não pode ser, que não é, que já foi, né? Você vai entender, né? Ouve Titãs que você vai entender fácil. Mas quando eu falo isso, que o reino de Deus que virá, eu estou partindo do princípio que ele já veio. E não foi eu que disse isso, foi João Batista. Ele já está aqui. Mas como assim? Ele ainda vem. Alguns teólogos aí vão dizer assim, é um reino que já veio, mas ainda não. Quem assistiu Gladiador vai lembrar lá do personagem, né? We one day gonna see again, but not yet. Um dia nós nos veremos novamente, mas não agora. A minha vida, meus irmãos, e a sua vida, e tem essa complexidade, o reino de Deus, de eu viver uma vida aqui e agora que já espelha algo que eu espero no futuro. Se o Brasil é o campeão de feminicídio, ou um dos, eu preciso pregar contra isso. Por quê? Porque Paulo já disse aos Gálatas, em Cristo não há homem, não há mulher. Mas tem que dominar, tem que ser superior. Alguns vão dizer, algumas correntes religiosas. Não, eu não estou olhando para o agora, eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para o futuro, eu estou dizendo que naquele dia não haverá. Mas se é no futuro, isso vai ser no futuro. Não, mas o futuro é agora. Mas que é? Você me confundiu mais ainda. Não, pois é assim. Jesus é meio confuso, esse cara é meio maluco. Como que algo que será já é? Pois é, ele é assim. Desculpa, meus irmãos, mas esse é Jesus. Ele confunde todo mundo. Ele chegou para Nicodemo e falou assim, né, já era velho, barbado, e falou assim, é necessário que você nasça de novo. O Nicodemo enlouqueceu. Como é que eu já sou velho? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Você não entendeu nada, Nicodemo. Não entendi mesmo, você é doido. Né?
Eu já sou velho, vou morrer, não nascer de novo, não vou. Mas eu estou falando, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Mas nós temos que agir dessa forma. Se odeia, você não odeia. Se ele trata a mulher que é algo diferente de si, que ele acha que tem que dominar, você vai dizer que não tem que dominar. Por que não tem que dominar? Porque no reino de Deus não será assim. E assim a gente vai implantando aquilo que era dentro de nós, vai se tornando realidade. Bom, e meus irmãos, por fim, algo complicado, que eu pretendo não me estender muito. Eu deixo para vocês pensarem. O reino de Deus, eu comecei dizendo, pastor, você está se contradizendo lá do início. Você falou que o reino de Deus está dentro de nós, que ele começa a modificar o nosso comportamento interno, entre nós aqui. Agora você já termina dizendo que ele tem que tomar concretude. Então você está se contradizendo? Eu falei, não. Não pelo seguinte, não tem como, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, não tem como você modificar o seu comportamento. Não tem como nós começar a modificar o nosso comportamento entre nós e não ter implicações sociais, políticas, econômicas e religiosas. Pastor, me exemplifica aí o que o senhor quer dizer com isso. Vou te dizer o que eu quero dizer com isso. Citando um exemplo bastante distante da gente e citando um exemplo mais recente. Quando esses discípulos e essas discípulas de Jesus, eles entenderam a mensagem de Jesus, que eles deveriam, por exemplo, amar os inimigos. Vocês sabem que muitos eram presos por perseguição da fé, pela fé que eles praticavam. E aí eles iam para as cadeias, colocados nas cadeias. Quando a igreja, por exemplo, ia visitar esses irmãos que estavam presos, como qualquer visita de preso, você levava coisas, né, para a pessoa, lá, remédio, levava comida, e eles levavam comida para os presos da igreja, que tinham sido perseguidos e presos porque viviam aquela fé, que muitas vezes essa fé era contrária aos ensinamentos do Estado. Por exemplo, a fé cristã no início, ela tomou uma conotação pacifista. E aí, quando o império vinha convocar as pessoas para servir no exército, os cristãos diziam assim, nós não vamos nos alistar. Ou seja, uma crença da fé batia contra as leis do Estado. E o que o Estado fazia? Você não vai obedecer, não? Então eu vou te prender. Ou outro exemplo, tinha o panteão dos deuses greco-romanos. Quando eles iam lá cultuar, os cristãos ficavam de braços cruzados. E aí os romanos olhavam, vocês não vão não? Não, nós não vamos. Como assim? Nós acreditamos somente em Deus e em Jesus Cristo, seu Filho. Não vão não? Prendiam, jogavam nas cadeias. Ou seja, a fé que eles nutriam tinha implicações com as leis do Estado, então eles eram presos. E esses que eram presos, os outros irmãos iam levar lá comida para eles. Quando chegavam lá, ele olhava na cadeia e tinha os cristãos presos e tinham outros bandidos, assassinos, estupradores, inclusive que tinham roubado a própria casa dos cristãos. E eles olhavam, pegavam o pão e davam para os que eram presos da igreja e davam parte do pão para aqueles que eram assassinos, estupradores e tal. Aí aqueles olhavam para eles e falavam assim, por que você está cuidando da gente? Eu matei, eu sou um guerreiro, eu sou um assassino, eu sou um estuprador, inclusive eu roubei a sua própria casa do seu tio, do seu primo. Aí ele fala assim, não, o nosso Senhor nos ensinou a amar os nossos inimigos. E no reino de Deus, você vai ser transformado. Aquilo deixava as pessoas confusas. E isso, meus irmãos, isso não tem. Eu estou dizendo para vocês como isso afetava a vida das pessoas. Na prática, isso modificava toda a vivência das pessoas. Não tinha como não fugir disso. Ou seja, o reino de Deus ia tomando concretude, ia tendo várias implicações na sociedade, e até bem recentemente.
Nós temos um caso, por exemplo, aqui na Inglaterra, de um deputado que era um puritano, um presbiteriano, um reformado inglês, que ele se converteu e ele chegou à conclusão de que a escravidão negra não combinava com o reino de Deus. E tem filmes e livros sobre esse homem, chamado William Wilberforce. E ele começou a lutar pela libertação dos escravos. E a sua campanha, bom, nós sabemos, a sua campanha teve, ele, mas muitos outros, mas ele foi um desses exemplos, que ele dizia: a minha fé não combina com a escravidão, porque no reino de Deus não há branco, não há negro, não há amarelo, não há vermelho. Ele já pensava isso no reino de Deus. Ele falou assim: no reino de Deus não é assim, logo eu tenho que começar a viver o reino de Deus aqui e agora. O reino de Deus começa silenciosamente, no meu coração. Ele vai saindo, essa nova sociedade vai se conformando, porque o nosso comportamento, o nosso testemunho entre nós começa a mudar. E esse reino de Deus, essa nova sociedade vai tomando concretude, ela vai tomando forma no meio da sociedade, porque a gente vai entrando e vai vivendo a nossa fé na nossa vida, no dia a dia. Se o funcionário da sua seção rouba, você não rouba, não roube. Se o seu vizinho odeia, você não odeia. E isso vai tendo implicações, meus irmãos. Vai afetando no bom sentido a vida da sociedade. E o reino de Deus vai entrando. E a sociedade vai sendo transformada.